Bom, pessoal, dando sequência ao nosso curso de atualização da Lei 13.846, em vigor desde 18 de junho de 2019. Nesta aula vai ser uma aula pequena, eu quero falar da pequena modificação sobre a tarifação de prova no 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, e em seguida falar das breves modificações do salário maternidade, especialmente a retirada do artigo 71-D, que era o prazo de caducidade de 180 dias. No direito previdenciário, para a prova do tempo de contribuição, e a jurisprudência estende esta regra do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 para situações de período de carência, não vigora o princípio do livre convencimento motivado, considerando que existem falsos testemunhos, até em excesso, e considerando que a parcela previdenciária é de trato sucessivo de natureza pública, o legislador optou, com chancela no STJ e no STF, diga de passagem, a adotar o sistema de tarifação de prova. Daí que, salvo fortuita e força maior, que é o artigo 143 do regulamento, não se admite prova exclusivamente testemunhal. É necessário ter pelo menos a prova material, embora a expressão matéria seja mais ampla do que documento, mas o grande exemplo de prova material, de fato, é um documento, tá? Mas me dê um exemplo aí muito raro, que eu já ouvi falar uma vez só de prova material que não é documento. Uma farda antiga de um segurado para mostrar que ele trabalhou numa mineradora que foi periciado em determinado processo. Mas é muito difícil que a prova material não seja um documento na esfera previdenciária. Qualquer documento produzido no período do tempo de contribuição. Já se entendia de modo remansoso no INSS, na jurisprudência, que essa prova material tem que ser contemporânea aos fatos a provar. Se a pessoa quer provar que foi empregado de uma empresa em 1970 a 73, tem que ser um documento do período. Se pegar um documento de 2019, o documento vai ser extemporâneo. Conquanto já fosse até um entendimento pacificado, o que abunda não vicia. Tivemos uma sutil modificação no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213 para inserir a prova material contemporânea dos fatos. Mas na prática previdenciária nada se muda porque já se entendia assim. Eis a tarifação de prova do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213. A comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei poderia ter se atualizado, porque tempo de serviço até a emenda 2098, poderia ter colocado tempo de contribuição, poderia ter colocado período de carência, já que esse dispositivo se aplica à carência conforme a jurisprudência. Inclusive, mediante justificação administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 desta lei, só produzirá efeito quando baseado em prova material, eis aqui a novidade, contemporânea dos fatos, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior, de fato fortuito, na forma do regulamento. São situações muito raras, eu nunca vi um caso, estou na área previdenciária desde 2006, aí há mais de 13 anos, que seria, conforme o artigo 143 do regulamento, um incêndio, uma inundação, desmoronamento, mesmo assim tem que ser demonstrado por um boletim de ocorrência policial produzido nesta época. Ok? Mas a parte que realmente interessa desta aula, as modificações dentro do salário maternidade. Tivemos um artigo que não passou. Trata-se do artigo 71-D, que foi excluído da Lei de Conversão da MP 871. Esse artigo previa que havia um prazo de caducidade de 180 dias para o requerimento do salário maternidade na gestação, na adoção ou guarda para fins de adoção, salvo fortuita e força maior. A sistemática foi adotar a mesma regra que já existe no salário maternidade derivado, que tem um prazo de caducidade de 120 dias. Se a mulher morre no parto, não goza do benefício, a criança está viva, o segurado, o pai está cuidando da criança, se ele não pede 120 dias, caduca também. A ideia foi essa. O dispositivo está riscado porque ele caiu. Ele dizia o seguinte: o direito ao salário maternidade decairá se não for exercido em até 180 dias da ocorrência do parto ou da adoção, exceto fortuito e força maior, conforme regulamento, não chegou nem a ter uma regulamentação. Mas um caso fortuito e força maior que já vem na minha cabeça é aquela mulher que pariu e está na UTI.
Ela não vai sair da UTI para poder ir no INSS pedir o benefício previdenciário. Aí somente após a alta hospitalar é que deve correr esse prazo de 180 dias. Pronto, professor Federico Amado. Então tirou da lei de conversão, acabou, isso aqui não teve nenhum problema, não gerou efeitos jurídicos, não é isso não. A MP, ela conserva efeitos jurídicos, salvo se houver um decreto legislativo, que não deve haver. Quando é que nasce o direito ao auxílio-doença quando a mulher tem um bebê? No dia do parto. Já na adoção, no dia que o juiz assina o termo de adoção ou guarda para fim de adoção. Daí que esses fatos geradores ocorridos entre 18 de janeiro de 2019 e 17 de junho de 2019, acaso houve um nascimento ou uma adoção nesse período, vai ser aplicado o regramento do artigo 71-D que vigorou nesse período. Saldo fortuito fosse maior ainda não regulamentado, você não pediu benefício, 180 dias vai caducar. Daí que esse dispositivo ela tem essa importância, digamos que é um defunto que ainda vai assombrar por determinado período. Por um bom período, né? Diga de passagem. Bom, tivemos uma modificação sobre o salário maternidade que foi fruto da lei de conversão. Foi inserido no artigo 73 um parágrafo único que diz que aplica-se a segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de segurada, na forma do artigo 15, que é o período de graça, o disposto no inciso 3 do caput desse artigo. O inciso 3 do 73 prevê que o salário maternidade, observada a renda mínima do salário mínimo, é 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses para as demais seguradas, que é contribuinte individual e segurada facultativa. Para que você possa entender qual o ponto controvertido. A mulher perdeu o emprego e pariu no período de graça. Ela conserva a qualidade de segurada empregada. De acordo com o 72, para a segurada empregada, o salário de maternidade é a última remuneração mensal, podendo inclusive romper o teto do regime geral, desde que respeitado o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Sucede que o INSS, na Instrução Normativa 77/2015, para a segurada desempregada, aplicava e aplica o 73.3, que o salário maternidade vai ser a média dos 12 últimos salários de contribuição em um período não superior a 15 meses. Daí que há questionamentos judiciais, inclusive a tese do INSS recentemente foi até acolhida na TNU, de que a segurada desempregada não seria a média dos 12 últimos salários de contribuição em 15 meses antes do parto, não. Tinha que aplicar o 72, que já embora desempregada, ela conserva a qualidade de segurada empregada durante o período de graça. Agora isso acabou. É pacificado, ao menos para os partos e adoções, a partir de 18/6/2019, porque essa regra foi da lei de conversão, não foi da MP, indiscutivelmente, para partos e adoções a contar da lei de conversão publicada, 18 de junho de 2019, se a mulher perdeu o emprego e pariu desempregada, o salário de maternidade dela vai ser calculado nessa nova fórmula. Por INSS nada muda, porque ele sempre aplicou essa fórmula na IN 77. A média dos 12 últimos salários de contribuição em um período não superior a 15 meses. Se nos últimos 15 meses, ela, por exemplo, temos um período de graça de 24 a 36 meses. Se nos últimos 15 meses não tem nenhum salário de contribuição, porque ela está no período de graça de 24 a 36 meses, paga a renda mínima, que é de um salário mínimo. Ok? Então caiu o 71D e foi inserida essa disposição aqui para adequar a lei ao próprio entendimento da Instrução Normativa 77/2015 do INSS. No salário de maternidade derivado, né, dentro do artigo 71 da Lei 8213, 71B, já estava previsto desde 2013 para o derivado que a desempregada é a média dos 12 últimos salários de contribuição e até 15 meses agora unificou com o salário de maternidade na adoção ou guarda para filho de adoção, bem como o salário de maternidade da gestação da segurada desempregada que pariu dentro do período de graça. Com isso fechamos mais uma aula.
embora tenhamos falado um pouco da tarifação de prova, uma novidade que não foi novidade, o grande foco de hoje foram as alterações e os aspectos intertemporais dessas alterações no benefício do salário maternidade. Agradeço imensamente a atenção, um abraço para vocês e até um novo encontro.